Bom dia a todos. Com o quórum de nossa sessão, com a presença do Roberto, nossa primeira sessão deste ano de 2026. Primeiramente, queria cumprimentar a todos e já aproveitando o ensejo, para não demandar mais o tempo dos presentes, já passo a dou a palavra à coordenação de plenário, senhora conselheira, do membro do Ministério Público, para as suas medidas de praxe, por gentileza. Ata da 32ª sessão da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 17 dias do mês de dezembro do ano de 2025, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, reuniram-se os senhores conselheiros, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheira Renata Pereira Pires Calheiros e conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Enio Andrade Pimenta. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Na hora do expediente, não houve quem quisesse fazer uso da palavra. Passou-se para a ordem do dia. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, TC 2836-2010, entre outros, totalizando 15 processos que tratam de aposentadorias e pensões, todos com acórdãos aprovados. Relatora conselheira Renata Pereira Pires Calheiros, TC 3327-2025, entre outros, totalizando 15 processos que tratam de aposentadorias e pensões, todos com acórdãos aprovados. Relator conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, TC 363-2017, entre outros, totalizando 17 processos que tratam de aposentadorias, todos com acórdãos aprovados. Encerrada a ordem do dia, na hora das explicações pessoais, todos os conselheiros fizeram votos e reflexões acerca do Natal e das festas de final de ano. Por fim, a presidência encerrou a sessão, convocando a todos para a próxima, no horário regimental. Excelências, então, em deliberação, a teodata consignada, como votaria a conselheira Rosa? De acordo, presidente. Como votaria o conselheiro Alberto? De acordo também, senhor presidente. Também estou de acordo, aprovada. Indago a coordenação se há mais alguma providência. Ok, não tendo outra providência da coordenação, antes de iniciar nossa pauta do dia, está franqueada a palavra às vossas excelências. Não tendo quem queira fazer uso, a conselheira Rosa, por gentileza, para a sua relatoria. Senhor presidente, senhor conselheiro substituto, senhor representante do Ministério Público junto a esta Câmara. Tenho a relatar, presidente, 14 processos e o farei, em princípio, como habitualmente, a lista e depois me posicionarei. O processo TC 10766 de 2022, a unidade da Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro, interessada a senhora Tânia Régia de Andrade Nunes. O processo TC 194 de 2021, a unidade da Secretaria de Estado da Infraestrutura, a CEINFRA, interessado o senhor Divaci Nunes de Araújo. O processo TC 12390 de 2021, a unidade da Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro, interessada a senhora Luísa Helena da Silva. O processo TC 9521 de 2022, a unidade é o Instituto de Previdência de Maceió, o IPREV, interessado o senhor Heitor Alves Vilela Filho. O processo TC 17282 de 2018, a unidade é a Prefeitura Municipal de Quebrangulo, interessada a senhora Maria de Fátima
Santos Pereira. O processo TC 11431 de 2022. A unidade é o Instituto de Previdência de Maceió. Interessada a senhora Margarete Mota da Fonseca. O processo TC 12802 de 2021. Interessado a senhora Ozenilda Nascimento Santos. A unidade é o Instituto de Previdência de Maceió. O processo TC 16941, de 2012. A unidade é a Prefeitura Municipal de Viçosa. Interessada a senhora Josefa Alcides da Gama. O processo TC 17262, de 2018, a unidade é a Prefeitura Municipal de Quebrangulo, interessada a senhora Josefa Maria Barros de Oliveira. O processo TC 8655, de 2008, interessada é a senhora Ana Cláudia Tenório Teixeira. A unidade é a Prefeitura Municipal de Itaquarana. O processo TC 9526, de 2017, a unidade é a Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro, e a interessada a senhora Sônia Maria Ferreira dos Santos. O processo TC 18442, de 2017, interessado o senhor Franciel Luciano da Silva, a unidade é a Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro. O TC 7564, de 2015, seu anexo. A unidade é o Instituto de Previdência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores de Craíbas. Interessada a senhora Letícia Barbosa dos Santos. O processo TC 9233, de 2020, interessado o senhor Arriel dos Santos Lins. A unidade é a Polícia Militar do Estado de Alagoas. E o processo TC 3550 de 1999, unidade é o Corpo de Bombeiro Militar de Alagoas, e o interessado o senhor Jackson Vieira Sampaio. Presidente, fazendo uma correção com relação ao número de processos relatados, não são 14, mas 15 processos. A partir da análise dos feitos acima, constata-se que nos processos TC 9233 de 2020, TC 12390 de 2021, TC 9521 de 2022, TC 12802 de 2021, 11431 de 2020, TC 10766 de 2022, o Ministério Público de Contas se manifestou no sentido do registro dos atos. E quanto aos processos TC 3550-99, TC 12282-2018, TC 7564-2015, TC 16941-2012 e TC 17262-2018, se manifestou o Ministério Público pelo registro dos atos, porém ressaltando a incidência do tema 445 do STF. Quanto ao processo TC 194 de 2021, o Ministério Público de Contas se manifestou no sentido do registro do ato, com ressalva e determinações ao gestor do Instituto de Previdência. No que concerne aos processos TC 9526 de 2017, TC 18442 de 2017 e TC 8655 de 2018, o Ministério Público de Contas se manifestou, à época, no sentido da realização de diligências junto ao jurisdicionado em razão de irregularidades observadas quando da análise dos documentos constantes dos autos. Contudo, conquanto concordemos a princípio com o posicionamento emanado pelo órgão ministerial, no sentido de necessidade de retificações e apresentação de informações complementares necessárias à escorreita instrução do feito, entendemos por indeferir a realização das diligências solicitadas, considerando que, nos referidos feitos, ocorreu a incidência enunciado do tema 445 e repercussão geral, segundo a qual
Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os tribunais de contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas, razão pela qual se revela imperioso o registro dos atos, independentemente de novas diligências. Diante do exposto e utilizando as atribuições a mim concedidas, voto em todos os feitos pelo registro dos atos de concessão, das aposentadorias e reservas, ora apreciadas, na forma do artigo 97, inciso 3º, a linha B da Constituição Estadual, combinado com o artigo 1º, inciso 3º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. É como voto, presidente. Com a palavra o órgão ministerial, doutor Pedro, por gentileza. Excelência, o Ministério Público corrobora o quanto relatado pela conselheira Rosa no que pertine às manifestações ministeriais, de modo que o Ministério Público, em resumo, se manifestou pelo registro dos atos relatados. Perfeitamente. Então, Excelência, os votos estão em discussão, deliberação. Como votaria o conselheiro Roberto? Com a relatora, senhor presidente. Eu, no mérito, acompanho a relatora, apenas consignando a minha posição. Acredito que em alguns processos, quanto à questão da tramitação processual, assim também fazendo destaque no processo 194 de 2021, quanto à modulação dos efeitos sugerida pelo órgão ministerial. Excelência, assim os seus votos estão aprovados e a senhora continua com a palavra. Senhor presidente, desta forma, a minha pauta se encerra. Obrigada. Perfeitamente. Dando continuidade para a sua relatoria, o conselheiro Alberto Pires, por gentileza. Presidente, senhora conselheira, membros do Ministério Público, todos que nos assistem aqui, que nos colaboram com essa sessão. Envio a Vossas Excelências o ofício circular de número 1/2026, GCAP, dia 9 de fevereiro, corrente ano, em que consta a relação de processos. No total, são 10 processos a ser relatados nesta sessão, sendo 5 de aposentadoria, 3 de pensões e 2 para reserva. Os de aposentadoria, o processo 11.699/2020, interessado, senhora Iraci Joana da Conceição, o Fundo de Previdência de Campo Alegre. Este processo, ele é albergado pelo tema 445, né, em relação à segurança jurídica. Processo 12.483/2024, Instituto de Previdência de Maragogi, interessado, senhora Maria José de Vasconcelos Silva. O processo 18.254 de 2025, Alagoas Previdência, interessado, senhor Augusto Juvencio Neto, também este é albergado pela Segurança Jurídica Boa-Fé, em função do servidor ser estabilizado, né? E que também tem cientificação no dispositivo para que o gestor do AL Previdência não filie mais ninguém que não tenha o atributo da efetividade. Seguindo o processo 11.503/2016, Previdência de São Miguel dos Milagres, interessado, senhor Aloysio Felisberto de Ataíde, também é albergado pelo tema 445. O 13.234/2019, do Instituto de Previdência de Pindoba, interessada a senhora Anália Bezerra da Silva, albergado também pelo tema 445. Passando agora os atos de pensões. Processo 15.489/2022, o Prev Coruripe, interessada a senhora Maria Liege da Silva dos Santos. O 12.773/2025, Fundo de Previdência de Japaratinga, interessado José Francisco da Silva. E o 18.029/2023, do Alagoas Previdência, interessado senhor Antônio Sérgio Pinheiro. Passo agora a relatoria dos dois processos para transferência para reserva. O de número 4.981/2020, Instituto de Servidores de Boca da Mata, e a senhora Dilma Teles da Silva.
Eu acho, inclusive, tem uma impropriedade aqui, senhor presidente. Me permita um tempinho para verificar aqui. 981. Houve um erro aqui, da minha parte, senhor presidente, senhora conselheira. Realmente, o Instituto de Previdência Boca da Mata, mas não se trata de reserva, mas sim de aposentadoria. Né? Eu não poderia ter a reserva do Instituto de Previdência Municipal. Então, deixa eu ver. Aposentadoria. Então, este é o processo 4981 de 2020, Instituto de Previdência e Servidor de Boca da Mata, interessada a senhora Dilma Teles da Silva e também albergado pelo tema 445. E, por derradeiro, o processo de número 903 de 2020, esse sim, transferência para reserva, do Alagoas de Previdência, em favor do senhor Roberto Estevão dos Santos, também albergado pelo tema 445. Então, relato no sentido de que seja ordenado os registros de todos os decretos e atos que consideram as pensões e aposentadoria de transferência para reservas remuneradas por preencherem os requisitos formais legais e alguns, como já relatados, albergados por jurisprudências específicas. E é assim como eu voto, senhor presidente, senhora conselheira, senhor procurador. Fechou pelo registro dos atos relatados. Em relação aos processos 11.503 de 2016, 13.234 de 2019 e 4.981 de 2020, entender pela aplicação do tema 445, né, o registro tácito. E em relação ao processo 18.254 de 2025, após ressalva, atinente ao artigo 19 da DST. É isso, Sérgio. Então, discussão, deliberação, os votos do conselheiro Alberto. Como votaria a conselheira Rosa? Acompanho o relator, presidente. Da mesma forma que eu manifestei anteriormente, também no mérito, acompanho os votos do conselheiro Alberto aprovados. Excelência, Vossa Excelência com a palavra, conselheiro Alberto. Senhor presidente, dessa forma eu encerro a minha relatoria por hoje. Perfeitamente. Excelências, dando continuidade, hoje eu tenho apenas um processo pautado, que é o de número 9053 de 2023, tendo em vista aqui que entendemos pela homologação, por assim dizer, administrativa dos autos, afora a questão da tramitação processual já consignada por mim, tendo em vista o atendimento dos requisitos para o ato concessório, eu entendo que este possa ser homologado e registrado pela Corte, em mais dispositivos de praxe. Assim, com a palavra o órgão ministerial, doutor Pedro. Do ato, senhor. Então, o voto está submetido à discussão e deliberação. Como votaria a conselheira Rosa? Acompanho Vossa Excelência, presidente. Como votaria o conselheiro Alberto? Também com Vossa Excelência, senhor presidente. Então, aprovado. E como eu não tenho mais processo para hoje, por Vossa Excelência. Foi constatado por nossa assessoria que o processo TC, que fazia parte da lista da nossa relatoria da pauta de hoje, não foi publicado o processo TC 17262 de 2018, tendo como interessada a senhora Josefa Maria Barros de Oliveira. E então, creio que deveríamos retirá-lo de pauta em virtude
Tá, entendi. Então, hoje, você relatou mesmo os 14 processos, mesmo tendo sido enviado um na lista, esse não foi publicado. Não Então, foi, que fique consignado que fique. isso em ata, e aí, quando houver publicação, ele vem volta. Ok, então está registrado. E eu queria aproveitar também, só para registrar o justificado da conselheira Renata e também a sua solicitação de adiamento dos processos do dia de hoje para a próxima sessão. Por gentileza, que fique também consignado em ata. Então, dessa forma, nossos processos do dia estão, deliberação está encerrado, mas antes de encerrar a sessão, está novamente francada a palavra de Vossa Excelência. Não tendo quem queira fazer uso, apenas desejar a todos um carnaval com tranquilidade, muita felicidade. Saúde, sobretudo, também. Retorno e até logo, né? Muito bem. Então, encerrando nossa sessão, muito obrigado a todos.